Olá, amigas e amigos do Reino de Clio. Chegamos na cidade alagoana de Piranhas, uma belíssima cidade histórica que nós já visitamos algumas vezes. Inclusive, temos 2 vídeos em nosso canal que tratam aqui da cidade de Piranhas. E nós vamos deixar aí o link na descrição para que vocês possam assistir. Um deles visita Piranhas por ocasião da nossa investigação da morte de Lampião. E o outro na nossa série Igrejas do Velho Chico. Então vale a pena você clicar aí para assistir depois deste vídeo. Vamos visitar aqui a cidade, caminhar pelas suas ruas e contar um pouco da sua história. Vamos juntos! É o Reino de Clio, nos caminhos da história, no sertão. Piranhas é uma cidade do sertão de Alagoas, às margens do Rio São Francisco, na divisa com o estado de Sergipe. Taperas era o nome do núcleo de povoamento original, que viria a ser chamado de Piranhas, devido à presença do perigoso peixe carnívoro que abundava a região. É datado do século XVII, os anos 1600. O povoamento vivia em completa estagnação até 1859, quando recebeu a visita de Dom Pedro II. O imperador brasileiro subira o Rio São Francisco para conhecer a cachoeira de Paulo Afonso e teria denominado o lugar de Lapinha do Sertão. O imperador chegou ali viajando com grandes navios a vapor de sua frota e 8 anos depois, em 1867, foi estabelecida a rota de navegação Penedo-Piranhas, trazendo crescimento e desenvolvimento com o fluxo de produtos que vinham do litoral em direção ao sertão profundo, fazendo de Piranhas um importante entreposto comercial, onde as mercadorias chegavam de navio, precisavam ser despachadas para atravessar a cachoeira de Paulo Afonso, grande obstáculo natural que ensejou a criação de um meio de transporte que permitisse que essas mercadorias contornassem a cachoeira. Assim, chegou o outro momento de grande desenvolvimento que ocorreu com a implantação, em 1878, da ferrovia Piranhas-Jatobá, assunto que abordaremos mais à frente. O povoado virou distrito de Piranhas em 1885, passando a categoria de vila em 1887, com território desmembrado de Pão de Açúcar. Este ano é o que a cidade celebra como sua data de nascimento. O município foi constituído pelos distritos de Piranhas e Entremontes, de 1911 até 1938, quando Entremontes foi extinto e anexado. Um ano depois, esse distrito foi recriado e anexado a Piranhas, que mudou de nome, passando a se chamar Marechal Floriano, denominação que perdurou até 1949, quando retornou ao nome original, Piranhas, ganhando a anexação do território do distrito de Olhos d'Água do Casado, que foi novamente separado em 1962, deixando Piranhas com a atual configuração.
A cidade de Piranhas começou pequenininha como uma vila de pescadores do Rio São Francisco, mas experimentou um desenvolvimento bem maior com a chegada da ferrovia. Aqui no centro da cidade velha, nós temos várias instalações que são desse período. Este prédio que você vê aqui ao fundo é um deles. Vamos percorrê-los e contar um pouco dessa história. A ferrovia Piranha-Jatobá foi uma ideia do engenheiro André Rebouças, projetada em 1868 pelo engenheiro hidráulico Carlos Kraus para o governo imperial, um ano depois da chegada da navegação a vapor. Em 1878, chegaram a Maceió engenheiros vindos do Rio de Janeiro com a tarefa de planejar e tocar a construção da ligação ferroviária do sertão de Alagoas com a cidade de Jatobá, em Pernambuco, que é a atual cidade de Petrolândia. A obra foi criticada pelo custo e dificuldades de construção em período de crise, mas o empenho pessoal de Dom Pedro II fez com que o projeto fosse adiante e as obras foram iniciadas em 1878, com a extensão prevista de quase 118 quilômetros. A despeito das dificuldades, o primeiro trecho, de Piranhas a Paulo Afonso, foi entregue já em 1881 e o trecho final, de Paulo Afonso a Jatobá, foi concluído em 1883. Em 17 de julho de 1880, um trem carregado de trilhos e dormentes para a obra partiu de Piranhas e parou para se abastecer de água em Nova Olinda, 5 quilômetros depois. O maquinista, um alemão de nome Germano, desacoplou a locomotiva, mas não calçou os vagões, deixando-os sem freio e sem calço em uma ladeira. É claro que não podia dar certo, e os vagões desceram em grande velocidade, só parando quando um deles descarrilou em uma pequena ponte, fazendo com que os demais parassem. Apenas poucos ocupantes ficaram feridos neste acidente, mas aí o maquinista, que vinha perseguindo os vagões com a locomotiva, acabou se chocando com eles e gerando uma grande tragédia, que gerou 13 vítimas fatais, dentre eles um promotor da comarca de Capivari, em São Paulo, e outros tantos feridos. Germano foi preso, julgado em Penedo, mas foi absolvido. Em 1903, a ferrovia foi arrendada para a companhia inglesa Great Western of Brazil Company, e havia trens regulares partindo de Piranhas às quintas-feiras, gastando 7 horas para fazer todo o percurso. Anos depois, a estrada de ferro passou para o controle da Estatal Ferroviária Brasileira, a RFF-SA. No dia do golpe militar, 31 de março de 1964, a ferrovia foi desativada. A cidade de Piranhas, em sua parte histórica, guarda a memória da ferrovia em prédios muito bem preservados, como o antigo armazém de mercadorias, especialmente o sal, a antiga estação, onde hoje funciona o museu, a Torre do Relógio, a Casa da Cultura e o Mercado de Artesanato, que era um galpão de manutenção. Visitaremos esses prédios em outros vídeos que você não pode perder.
Piranhas teve um morador ilustre, Altemar Dutra, o famoso cantor, que era apaixonado pela cidade, que resolveu homenageá-lo com essa estátua bem aqui no centro. Se você gostou desse vídeo, dá uma forcinha pra gente. Curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa a sinetinha para ser avisado quando novos conteúdos estiverem no ar. E você sabe que tem sempre novidades chegando por aí. Muito obrigado!